Amados do Senhor, a mensagem de hoje é intitulada O Bem é Perfeito. Vamos ler o Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, versículo 35, a parte B do versículo que diz assim: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te pagarei quando retornar. Jesus está falando a parábola do samaritano, em que explica para o mestre da lei quem é o seu próximo. O samaritano se compadeceu daquele homem caído à beira do caminho. Um homem provavelmente rico que foi assaltado, descendo de Jerusalém para Jericó, porque aquele era o caminho dos mercadores, dos comerciantes. Então aquele homem vinha de um negócio, de um mercado em Jerusalém, ele tinha muito dinheiro. Foi assaltado, foi espancado e ficou jogado à beira do caminho quase morto. E o samaritano, que seguia subindo para Jerusalém, socorreu aquele homem desconhecido. Ele fez o bem pelo bem. Amados, quando fazemos o bem pelo bem, estamos motivados, movidos pela misericórdia. Lembro-me de um certo comerciante aqui na cidade que foi surpreendido pela presença de algumas crianças no seu comércio. Essas crianças famintas pedindo alimento. Aquele homem, aquele comerciante, ordenou à sua funcionária que pegasse uma caneca de farinha. Naquele tempo existiam aquelas canecas de zinco, que eram recipientes próprios para trabalhar aquele material, ou seja, tirar a farinha do saco e colocar nos recipientes de medida. E aquele homem mandou aquela funcionária fazer isso. Pegue uma caneca de farinha. E ela fez aquilo. Pegou uma caneca de farinha. Agora despeja ali no canto da calçada. Amados, aquele homem criava cabras. Aquela ponta da calçada era o lugar onde ele colocava o sal para as cabras lamberem. E ali mesmo ele mandou aquela funcionária derramar aquela farinha. Ela fez isso. Agora pega meia caneca de açúcar. Ela pegou meia caneca de açúcar, despeja em cima, ela despejou, agora mistura. Ela misturou uma mistura rápida com o pé. E aquelas crianças famintas se aproximaram e começaram a comer aquela farinha. Felizes, porque já 10 ou 11 horas da manhã, sem alimentação nenhuma em casa. Os pais pobres, desempregados, abaixo da linha da pobreza, como diz hoje na linguagem, paupérrimos. A mãe doente. E eles foram comer aquela farinha com açúcar. Comeram felizes, comendo com as mãozinhas cheias de farinha, a boca cheia de farinha, comendo e rindo. Olhando uns para os outros e sorrindo, felizes. Comeram o tanto que puderam, mas escutaram uma voz distante. Era sua mãe, moribunda, doente, chamando de longe. Eles correram felizes. Mas quando chegaram perto, a sua mãe estava chorando, porque ela veio buscar seus filhos, mas quando viu seus filhos comendo farinha, se alimentando, ela não teve coragem de impedir, porque não tinha nenhum alimento em casa para aquelas crianças. E os meninos correram felizes, como uns passarinhozinhos felizes para casa, com a barriguinha cheia, e ficaram sossegadinhos aquela manhã inteira sem sentir mais fome. Amados, mas vem uma pergunta. Aquele homem que alimentou aquelas crianças, matou a fome daquelas crianças, aquele homem fez o bem? Aquele homem teve misericórdia daquelas crianças? Amados, fique para você julgar essa situação. Ele alimentou as crianças não ficaram mais com fome, mas foi desse jeito que aconteceu. A pergunta é, aquele homem se compadeceu daquelas crianças? Teve misericórdia daquelas crianças? Fica para você a indagação. Esse é um fato real que aconteceu aqui nesta cidade. Amados, aquele samaritano se compadeceu daquele homem desconhecido. Houve compaixão e disse, olha, se houver alguma despesa a mais, eu pago quando voltar. Pode cuidar dele, deixou um cuidador. O bem, amados, é perfeito. O bem não depende de uma retribuição, de um agradecimento. O bem não precisa, não é carente, não é complexado. O bem é perfeito. E perfeito vem do latim e quer dizer terminado.
independente, que não precisa de nada para ser, para existir. Por isso que nós dizemos que não somos perfeitos, porque nós não existimos sem outras substâncias que nos formam e que nos alimentam. Somente Deus é perfeito. Amados, o bem procede unicamente de Deus. Procede única e exclusivamente de Deus. O ser humano não pode gerar o bem em seu coração porque é um dom de Deus. Porque o bem é perfeito. É diferente de um favor que se faz esperando uma retribuição. É diferente de um negócio que se espera um pagamento. É diferente de um serviço que se espera o pagamento. O bem é perfeito. É feito e está num plano espiritual. Nos nivelamos a um plano espiritual quando fazemos o bem, movidos pela compaixão, pela misericórdia. Aí sim nos nivelamos ao plano espiritual em que o perfeito é Deus, é o eterno perfeito. Somente Deus não muda, não precisa de substâncias outras, não teve princípio, não terá fim. O eterno Deus é perfeito e o bem procede de Deus. Quando fazemos o bem, movidos pela misericórdia, pela compaixão, estamos nos nivelando, nos igualando a filhos de Deus. É assim que nos identificamos para com o nosso próximo como filhos de Deus. É assim que nos identificamos neste mundo como filhos de Deus, é fazendo o bem, movidos pela compaixão, pela bondade, pela misericórdia. Amados, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe nesta rica e abundante graça.